Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de enfermagem domiciliar. Eu sou a professora Maiara. Hoje nós vamos dar continuidade sobre a assistência no domicílio. E eu vou falar para vocês sobre as modalidades que existem, né? Então, nós já verificamos que existe a modalidade D1, a modalidade D2 e a modalidade D3. Então, vamos ver qual que vai diferenciar uma da outra. Então, a AD1, que é assistência domiciliar, então todas as vezes que vocês observarem essa sigla de AD, significa assistência domiciliar, ela vai estar relacionada às unidades básicas de saúde, chamada também de UBS, tá? Então, ela vai destinar aos usuários que possuem problemas de saúde controlados ou compensados, tá? Então, são aqueles pacientes com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até a unidade de saúde. Eles necessitam de um cuidado menor de complexidade, incluindo recuperação nutricional, e exigem menor necessidade de recursos de saúde, dentro da capacidade do atendimento do SUS. Então, esses pacientes aqui de assistência domiciliar 1, eles são aqueles pacientes que eles não necessitam de oxigenoterapia, né? Eles não têm uma sonda nasointeral, então são aqueles pacientes que têm menor complexidade, tá? E eles vão ser vistos uma vez por mês por essa equipe que vai estar lá na unidade básica de saúde, tá? Então, na assistência domiciliária 2, né, chamada também de serviço de atenção domiciliar, que vai estar também enquadrada dentro da unidade básica de saúde, são unidades assistenciais de funcionamento de 24 horas por dia. Então, ela vai se destinar aos usuários que possuem problemas de saúde que vai necessitar de uma maior frequência de cuidado, né? São aqueles pacientes que têm dificuldade física ou dificuldade de locomoção, né? Elas precisam de um acompanhamento contínuo. Então, geralmente, esses pacientes, eles podem estar semi-acamados, né? Ou estar em recuperação, né? Então, aqueles pacientes, por exemplo, que sofreram acidente vascular encefálico, que tem dificuldade de se locomover, ele vai precisar de uma assistência, de uma fisioterapia e de uma equipe multidisciplinar, tá? Então, aqui também vai incluir os aspectos relacionados aos curativos mais complexos, né? Então, aqueles pacientes que fizeram alguma cirurgia, infeccionou o local cirúrgico, né? E precisa de um acompanhamento relacionado a essa infecção, vai ser feito também um acompanhamento e ele vai se enquadrar na assistência domiciliária 2. Aqui também nós podemos colocar aqueles pacientes que são acamados e desenvolvem lesão por pressão, né? Seja de grau 1, grau 2, grau 3 ou grau 4. Tá? Então, drenagem de abscesso também vai entrar, alta frequência de monitoramento dos sinais vitais. Então, aqueles pacientes que estão com insuficiência renal ou entraram com um quadro de DPOC e apresenta aí uma piora do quadro clínico, né, precisando ser verificado a urina frequentemente durante umas 24 horas, ele vai se enquadrar também na assistência domiciliar 2, tá? Paciente traqueostomizado também enquadra-se na assistência domiciliar 2. Paciente em uso de órtese, próteses, né, que fizeram alguma cirurgia, uso de sonda ou ostomias também vai entrar no AD2. Pós-operatório, uso de aspirador de vias aéreas, acompanhamento de ganho ponderal do recém-nascido de baixo peso, né? Então, aqueles recém-nascidos que estiveram aí, dependendo da altura que ele tem, né? Juntamente com o peso, calcula-se o índice de massa corpuscular
se deu inferior ao necessário, ao que é determinado, ele vai ter também um acompanhamento. Então, não só os idosos, não só os adultos, nem crianças. Então, desde o recém-nascido até o idoso vai se enquadrar nesses tópicos e nessas etapas que eu passei para vocês, tá? Atenção nutricional permanente ou transitória também vai entrar, então aqueles pacientes que estão desidratados, né? Então, falando aí de criança, aquelas crianças que desenvolveram o Kwashiorkor, né? Que é um tipo de desidratação, vai entrar na assistência domiciliária 2 também. Cuidados paliativos são aqueles pacientes que têm câncer, né, e principalmente estão em fase terminal, né, então eles vão precisar de um acompanhamento relacionado à dor, como nós já abordamos aí nos outros tópicos, e medicação endovenosa também. Medicação endovenosa, muscular, subcutânea, por um tempo pré-estabelecido, vai precisar da equipe da assistência domiciliar 2. Assistência domiciliar 3, né, ela vai ser uma assistência de 24 horas por dia. Né? Então, esses pacientes, eles têm problemas de saúde maiores, eles têm dificuldade ou impossibilidade de locomoção. São aqueles pacientes acamados que necessitam de maior frequência de cuidado, acompanhamento contínuo, uso de equipamentos, ou seja, eles utilizam oxigenoterapia contínua, por exemplo, né? Para que o usuário seja incluído na modalidade AD3, é necessário que haja uma existência em pelo menos uma das situações admitidas como critérios de inclusão para cuidados na modalidade AD2 e necessidade do uso de, no mínimo, um dos seguintes equipamentos. Então, nós já vimos que para ele entrar lá no critério de A2, ele vai ser um paciente que tem impossibilidade de se locomover, usa traqueostomia e vários outros detalhes que nós já falamos, né? Então, para ele se enquadrar no AD3, é necessário que ele tenha uma daquelas características que nós mencionamos aqui. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês aqui, né? Então, ele vai se enquadrar em uma dessas características, mas essas características que nós vamos falar agora, que é diálise peritoneal, paracentese, suporte ventilatório não invasivo, CPAP, que é o BiPAP também, né, que vai estar relacionado aí à oxigenoterapia deste paciente. Então, a prestação de assistência à saúde nas modalidades AD2 e AD3 é de responsabilidade da EMAD e da EMAP, tá? Então, a EMAD são as equipes de assistências domiciliares, tá? Então, a EMAD realizará a visita em domicílio regulares uma vez por dia e a EMAP realizará as visitas em domicílio por meio do critério clínico e quando solicitado pela EMAD, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês a portaria número 963 de 27 de maio de 2003. Ela foi revogada por uma nova legislação em 2016, mas vocês podem estar entrando neste link que aqui vai estar descrito certinho quais são as modalidades e quanto tempo que a equipe EMAD e a EMAP vai trabalhar, tá bom? Então, hoje nós falamos sobre as modalidades de assistência domiciliar, lembrando que são 3, tá? Então, a AD vai estar relacionada de menor complexidade, o AD2 vai estar de maior complexidade e o AD3 vai depender das atribuições do A2, mais o uso de equipamentos, como nós já vimos, BiPAP, CPAP, suporte ventilatório. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais. Curto. Isso aí. Fechou?